Comentário aristotélico de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Introdução. Este comentário busca analisar a passagem de Tiago 2, de 14 a 26, sob a ótica da filosofia aristotélica, empregando suas categorias, princípios lógicos, éticos, retóricos, metafísicos e a teoria das quatro causas. O objetivo é oferecer uma interpretação exaustiva do texto, revelando as profundas conexões entre a fé e as obras a partir de uma perspectiva que Aristóteles, com sua metodologia rigorosa, poderia ter empregado. Análise aristotélica de Tiago 2, 14 a 26. 1. Substância. Ousia. A substância do texto de Tiago 2, 14 a 26, reside na afirmação categórica de que a fé, desacompanhada de obras, é inútil e morta. O tema central é a relação intrínseca e necessária entre fé e ação, onde a fé genuína se manifesta e é validada pelas obras. A substância que não é a fé isolada, nem as obras isoladas, mas a fé operosa, ou a fé que se expressa em obras. Tiago argumenta contra uma fé meramente nominal ou intelectual, desprovida de expressão prática. A fé, em sua essência, é apresentada como um princípio ativo que, se real, necessariamente produzirá frutos visíveis. A ausência de obras, portanto, denota a ausência da verdadeira substância da fé. A fé, como potência, só se atualiza plenamente através das obras, que são seu ato como potência, que são seu ato correspondente. A fé sem obras é como uma semente que não germina, um potencial que nunca se realiza. A substância da fé, para Tiago, é sua capacidade de gerar ação e transformação. 2. Quantidade. Poson. A quantidade, no texto de Tiago 2, 14 a 26, pode ser analisada sob diversas perspectivas. Primeiramente, a extensão do argumento. Tiago dedica uma porção significativa de sua carta a este tema, indicando sua importância e a necessidade de uma explanação detalhada. Não é uma menção passageira, mas um desenvolvimento robusto. Em segundo lugar, a proporção entre fé e obras. Tiago não as apresenta como grandezas separadas ou opostas, mas como elementos que devem coexistir em uma proporção adequada para que a fé seja considerada viva. A ausência de obras reduz a fé a uma quantidade nula em termos de salvação ou validade. A fé, para ser completa, exige uma quantidade correspondente de obras. A quantidade aqui não é meramente numérica, mas qualitativa, referindo-se à plenitude e à integridade da fé. Uma fé que não se manifesta em obras é uma fé deficiente em sua quantidade essencial, incapaz de atingir seu propósito final. A passagem apresenta uma quantidade mínima necessária de obras
para que a fé seja considerada autêntica e ilustrada pelos exemplos de Abraão e Raabe. 3. Qualidade. Poion. A qualidade do texto de Tiago 2, 14 a 26 é marcada por um estilo direto, assertivo e confrontador. Tiago emprega uma linguagem que busca persuadir e, ao mesmo tempo, repreender. A clareza é uma qualidade notável, pois o autor não deixa margem para dúvidas sobre sua posição. A fé sem obras é ineficaz. A persuasão é alcançada através de exemplos concretos, Abraão e Raabe, e de uma lógica irrefutável, a fé dos demônios. O demônio, a fé dos demônios. O tom é de urgência e seriedade, enfatizando a gravidade da fé inoperante. A qualidade da fé, segundo Tiago, não é determinada por sua mera existência ou por uma declaração verbal, mas por sua capacidade de produzir ações virtuosas. Uma fé de má qualidade é aquela que não se traduz em atos de caridade, justiça ou obediência. A fé verdadeira, de boa qualidade, é aquela que se manifesta em obras, demonstrando sua vitalidade e autenticidade. A qualidade da fé é, portanto, intrinsecamente ligada à sua manifestação prática e à sua capacidade de transformar o indivíduo e o mundo ao seu redor. 4. Relação. Prosti. A categoria da relação é central para a compreensão de Tiago 2, 14 a 26, pois o texto estabelece uma relação indissociável entre fé e obras. Tiago argumenta que a fé não existe de forma isolada, mas em relação direta com as ações que ela produz. A fé é a causa formal das obras, e as obras são a manifestação eficiente da fé. A relação aqui é de interdependência e validação mútua. A fé é validada pelas obras, e as obras são significativas apenas se procedem de uma fé genuína. A passagem refuta a ideia de que fé e obras são entidades separadas, que uma ou que uma pode existir sem a outra de forma significativa para a salvação. A relação é de complementaridade, onde uma completa a outra, formando um todo coeso. A fé sem obras é como um predicado sem um sujeito ao qual se referir, ou uma potência que nunca se relaciona com seu ato correspondente. Os exemplos de Abraão e Raabe ilustram essa relação. A fé deles não era uma crença abstrata, mas uma confiança que se traduziu em ações concretas, demonstrando a relação intrínseca entre o que se crê e o que se faz. 5. Lugar. Paul. O lugar no texto, o lugar no contexto aristotélico refere-se ao ambiente ou contexto onde algo existe ou ocorre. Para Tiago 2, 14 a 26, o lugar é multifaceado. Primeiramente, o contexto histórico e cultural da carta de Tiago. A carta foi escrita para cristãos judeus dispersos que viviam em um ambiente onde a fé judaica e a lei mosaica eram proeminentes. Havia uma tensão entre a justificação pela fé defendida por Paulo
e a necessidade de obras, enfatizada por Tiago. O lugar aqui é a comunidade cristã primitiva, onde a compreensão da fé e da salvação estava sendo moldada e debatida. O texto de Tiago serve como um corretivo para uma interpretação equivocada da fé que a desvinculava da prática. O lugar também pode ser entendido como o espaço da vida cotidiana dos crentes, onde a fé deve ser vivida e demonstrada. Não é uma fé confinada a um templo ou a um credo abstrato, mas uma fé que se manifesta nas intenções, nas interações sociais, na ajuda aos necessitados e na obediência aos mandamentos. A fé para Tiago não é uma teoria para ser debatida em um lugar acadêmico, mas uma realidade para ser vivida em cada lugar da existência. 6. Tempo. Pote. O conceito de tempo em Aristóteles como medida do movimento é relevante para Tiago 2, 14 a 26, de várias maneiras. Primeiramente, a urgência do apelo de Tiago. O texto não sugere que a fé e as obras são questões para um futuro distante, mas para o presente imediato. A fé deve ser ativa e produtiva agora. A salvação, embora tenha uma dimensão escatológica, é também uma realidade presente que exige uma resposta imediata em obras. Em segundo lugar, a sequência temporal dos eventos na vida de fé. Embora a fé seja o ponto de partida, as obras são a sua manifestação subsequente e contínua. Não é uma questão de fé depois das obras, mas de fé que resulta em obras. A fé, como potência, existe no tempo, mas sua atualização em ato, obras, também ocorre no tempo, demonstrando sua vitalidade e autenticidade ao longo da vida do crente. A fé que não produz obras ao longo do tempo é uma fé que, em retrospecto, se revela morta desde o início. O tempo, portanto, serve como um critério para a verificação da genuinidade da fé. 7. Posição. Case tie. A categoria da posição refere-se à postura ou arranjo de algo. Em Tiago 2, 14 a 26, a posição pode ser interpretada de duas maneiras principais. Primeiramente, a posição argumentativa de Tiago. Ele se posiciona firmemente contra uma fé meramente intelectual ou verbal, argumentando que tal fé é inútil. Sua posição é de um mestre que corrige uma compreensão errônea. Ele não está apenas informando, mas também exortando e confrontando. Em segundo lugar, a posição do crente em relação à fé e às obras. O texto sugere que o crente deve assumir uma posição ativa, onde a fé não é um mero assentimento passivo, mas uma força que impulsiona a ação. A posição do crente não é de um mero ouvinte, mas de um praticante da palavra. A fé, em sua posição correta, está sempre acompanhada de obras, como um corpo que não está inerte, mas em uma postura de movimento e propósito. A posição de Abraão ao oferecer Isaac
e de Raabe, ao esconder os espias, são exemplos de fé em uma posição ativa e obediente. 8. E quem? O conceito de estado em Aristóteles refere-se à condição ou disposição de algo. Em Tiago 2, 14 a 26, o texto aborda o estado da fé e o estado do indivíduo que a possui. Tiago distingue entre uma fé que está em um estado de vitalidade e outra que está em um estado de inércia ou morte. A fé que não produz obras é descrita como estando em um estado de morte, uma condição que a torna ineficaz para a salvação. Por outro lado, a fé que se manifesta em obras está em um estado de vida e autenticidade. O estado do indivíduo também é crucial. Tiago questiona o estado espiritual daqueles que professam fé, mas não demonstram obras. Ele sugere que o estado de um coração verdadeiramente transformado pela fé se reflete em ações. A fé, como uma disposição interna, deve levar a um estado externo de comportamento virtuoso. O estado de justificação para Tiago não é apenas uma declaração, mas uma realidade manifesta na vida do crente. 9. Ação. Poiene. A categoria da ação é fundamental em Tiago 2, 14 a 26, pois o texto é um chamado explícito à ação. Tiago não se contenta com uma fé passiva ou meramente contemplativa. Ele exige que a fé se manifeste em ações concretas. Os verbos utilizados na passagem são indicativos de ação: mostrar, alimentar, vestir, acolher, oferecer, esconder. A fé para Tiago é um princípio ativo que impulsiona o indivíduo a agir de acordo com seus preceitos. A ausência de ação é para ele a prova da inautenticidade da fé. As obras são a atualização da potência da fé. A fé é a capacidade de crer, mas a ação é a realização dessa capacidade. Os exemplos de Abraão e Raabe são paradigmas de fé em ação. Abraão ofereceu Isaque e Raabe acolheu os espias e os escondeu. Essas ações não foram meros acidentes, mas manifestações diretas de sua fé. A fé, portanto, é intrinsecamente ligada à ação, sendo a causa eficiente das obras. 10. Paixão. Paixem. A categoria da paixão em Aristóteles refere-se ao que algo sofre ou é afetado. Em Tiago 2, 14 a 26, a paixão pode ser entendida como as consequências ou efeitos da fé, ou a falta dela, no indivíduo e em seu ambiente. Uma fé sem obras sofre a paixão da inutilidade e da morte. Ela é afetada pela ausência de manifestação, tornando-se estéril. Por outro lado, a fé que produz obras sofre a paixão da justificação e da perfeição. Ela é afetada pela ação, resultando em validação e completude. O texto descreve
A paixão de um irmão ou irmã que estiver necessitando de roupas e do alimento, e não é ajudado, sofrendo a paixão da negligência. A fé que não se importa com o sofrimento alheio é uma fé que não é afetada pela compaixão e, portanto, não é uma fé viva. A paixão, neste contexto, é o resultado da interação entre a fé e o mundo, demonstrando se a fé é uma força transformadora ou uma mera declaração vazia. A fé que se manifesta em obras é aquela que é movida ou afetada pela realidade do próximo e pela vontade de Deus. 11. Lógica aristotélica. A lógica aristotélica, com seu foco em silogismos e inferências, é fundamental para desvendar a estrutura argumentativa de Tiago 2, 14 a 26. O texto pode ser analisado como uma série de silogismos, onde Tiago apresenta premissas e chega a conclusões irrefutáveis. Silogismo central. Premissa maior. Toda fé verdadeira produz obras. Premissa menor. A fé que não produz obras não é verdadeira fé. Conclusão. Portanto, a fé sem obras é morta, inútil, falsa. Tiago utiliza o silogismo hipotético ao perguntar: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. A premissa implícita é que, se a fé pode salvar, então ela deve ser acompanhada de obras. A ausência de obras leva à negação da capacidade de salvação. Ele também emprega o argumento por analogia e a o argumento a fortiori. Ele emprega o argumento por analogia e o argumento a fortiori, do menor para o maior. O exemplo do irmão ou irmã necessitado, Tiago 2, 15 a 16, serve como uma analogia. Assim como desejar o bem sem agir é inútil para o necessitado, a fé sem obras é inútil para o crente. O argumento dos demônios, Tiago 2,19, é um argumento a fortiori. Se até os demônios creem e tremem, mas não são salvos, então a mera crença intelectual não é suficiente para a salvação. A fé dos demônios é uma crença sem a devida ação, obediência, amor, etc., provando que a fé sem obras é ineficaz. Tiago também utiliza a redução ao absurdo ao mostrar as consequências ilógicas de uma fé sem obras. Se a fé sem obras pudesse salvar, isso levaria a uma contradição. Uma fé que não transforma a vida do indivíduo, mas ainda assim o justifica. Isso seria absurdo para Tiago, que vê a fé como um princípio dinâmico e transformador. A lógica de Tiago é prática e focada na coerência entre o que se professa e o que se pratica. 12. Ética aristotélica.
A ética aristotélica, centrada na busca da eudaimonia, felicidade ou florescimento humano, através da prática da virtude, oferece uma lente valiosa para Tiago 2, 14 a 26. Para Aristóteles, a virtude não é um mero conhecimento, mas uma disposição de caráter que se manifesta em ações. A fé no contexto de Tiago pode ser vista como uma virtude teologal, mas sua autenticidade é comprovada pela manifestação de outras virtudes morais. Tiago enfatiza a virtude da caridade, amor ao próximo e da justiça, ao criticar a negligência para com os necessitados. A fé que não se traduz em atos de caridade é uma fé que falha em sua dimensão ética. A fé, para ser uma virtude completa, deve levar à prática de outras virtudes. As obras são, portanto, as manifestações externas da virtude interna da fé. O texto também aborda a ideia de excelência, arete. Uma fé excelente é aquela que é completa, que atinge seu potencial máximo, e isso só ocorre quando ela é acompanhada de obras. A fé sem obras é uma fé deficiente que não alcança sua arete. A justificação para Tiago é o estado de ser considerado justo, e essa justiça é demonstrada através de ações virtuosas. A fé, como um hábito virtuoso, deve levar a ações virtuosas, que, por sua vez, reforçam o hábito. É um ciclo virtuoso, onde a fé informa a ação e a ação aperfeiçoa a fé, levando o indivíduo à eudaimonia, ou seja, ao florescimento pleno de sua vida espiritual e fé. 13. Retórica aristotélica. A retórica de Aristóteles, que se ocupa da arte da persuasão, é evidente na forma como Tiago constrói seu argumento em 2,14 a 26. Tiago emprega os três pilares da persuasão aristotélica: ethos, pathos e logos. Ethos, credibilidade do orador. Tiago estabelece seu ethos como um líder espiritual e irmão, falando com autoridade e preocupação genuína. Ele se dirige aos leitores como meus irmãos. Tiago 2,14. O que cria um senso de familiaridade e confiança. Sua autoridade deriva de sua posição apostólica e de sua compreensão da verdade divina. Pathos, apelo emocional. Tiago apela às emoções dos leitores ao descrever a situação de um irmão ou irmã necessitado de roupas e alimento. Tiago 2, 15 e 16. A imagem da pessoa passando fome e frio enquanto o crente apenas oferece palavras vazias evoca um senso de vergonha e compaixão. Ele também usa a ideia de fé morta para instigar um senso de urgência e temor em relação às consequências de uma fé inoperante. Logos, apelo lógico. O argumento de Tiago é eminentemente lógico, como já analisado na seção de lógica aristotélica. Ele usa silogismos, analogias e redução ao absurdo para demonstrar
a incoerência de uma fé sem obras. Os exemplos de Abraão e Raabe servem como provas concretas, evidências que sustentam sua tese. Ele constrói um argumento racional que leva o leitor a uma conclusão inevitável. A fé genuína se manifesta em obras. A estrutura de pergunta e resposta. De que adianta? Acaso a fé pode salvá-lo? Também é uma técnica retórica para engajar o público e guiá-lo através do raciocínio. 14. Metafísica aristotélica. A metafísica aristotélica, que investiga o ser enquanto ser, a substância, a potência e o ato, oferece uma estrutura profunda para entender a relação entre fé e obras em Tiago 2:14 a 26. Ser e não ser. Tiago lida com o que é fé verdadeira e o que não é fé morta. Tiago lida com o que é fé verdadeira e o que não é fé morta. A fé sem obras, embora possa ter a aparência de fé, é, em sua essência, um não ser, pois não cumpre sua finalidade e não possui a vitalidade necessária para a salvação. A fé verdadeira, por outro lado, é um ser pleno, manifestado em sua atividade, potência e ato. A fé pode ser entendida como uma potência para a salvação e para a produção de boas obras. No entanto, essa potência só se torna um ato quando as obras são realizadas. Uma fé que permanece apenas em potência, sem se atualizar em atos, é uma fé incompleta e ineficaz. As obras são a atualização da fé, a passagem da potência para o ato. A fé é o princípio interno, a capacidade. As obras são a manifestação externa, a realização. A fé em Abraão era uma potência que se atualizou no ato de oferecer Isaac. A fé em Raabe era uma potência que se atualizou no ato de esconder os espias. Sem essa atualização, a potência da fé permanece inerte e, em última instância, não se realiza como fé verdadeira. Substância. Como já abordado na seção de substância, a fé operosa é a verdadeira substância. A metafísica de Aristóteles nos ajuda a entender que a substância não é apenas o que algo é, mas também o que o torna o que é. A fé, em sua substância, é inseparável de suas manifestações. A fé sem obras carece da substância essencial que a define como fé salvífica. 15. As quatro causas aristotélicas. A teoria das quatro causas de Aristóteles, material, formal, eficiente e final, oferece uma estrutura abrangente para analisar a relação entre fé e obras em Tiago 2:14 a 26. Causa material, Chile. A causa material da fé e das obras, no contexto de Tiago,
é a natureza humana e a revelação divina. A fé é composta de crenças, convicções e confiança, que são os materiais da fé. As obras são compostas de ações, comportamentos e atitudes, que são os materiais das obras. A matéria-prima da fé e as obras é a capacidade humana de crer e agir, moldada pela palavra de Deus. Causa formal, eidos. A causa formal da fé é a verdade divina e a doutrina cristã. É a forma que a fé assume o seu o quê. A causa formal das obras é a lei de Deus e os mandamentos. É a forma que as ações devem tomar para serem consideradas boas obras. A fé verdadeira tem a forma da obediência a Deus, e as obras verdadeiras têm a forma da caridade e da justiça. A fé e as obras são moldadas por um padrão divino. Causa eficiente. Arquekinesios. A causa eficiente da fé é o Espírito Santo e a graça de Deus, que capacitam o indivíduo a crer. A causa eficiente das obras é a fé viva, que reside no coração do crente. É a fé que opera e produz as obras. Tiago argumenta que a fé é a força motriz por trás das ações. Sem a fé, como causa eficiente, as obras seriam meros atos externos, desprovidos de significado espiritual. A fé, portanto, é o agente que impulsiona as obras. Causa final. Telos. A causa final da fé e das obras é a justificação e a salvação, bem como a glória de Deus e o bem do próximo. É o propósito para o qual a fé e as obras existem. A fé leva à justificação e as obras demonstram essa justificação. O objetivo final é a transformação do indivíduo e a manifestação do reino de Deus na terra. A fé e as obras são um fim, não são um fim em si mesmo, mas meios para alcançar um propósito maior, a conformidade com a vontade de Deus e a plenitude da vida em Cristo. Conclusão. Ao aplicar as lentes da filosofia aristotélica, a passagem de Tiago 2, 14 a 26, emerge uma compreensão mais profunda e matizada da relação intrínseca entre fé e obras. Aristóteles, não na, com sua ênfase na observação empírica, na lógica rigorosa e na busca da excelência, teria encontrado em Tiago um interlocutor digno de análise. A fé para Tiago não é uma entidade abstrata, mas uma substância viva que se manifesta em quantidade, qualidade e relação com as ações. Ela existe em lugar e tempo específicos, assume uma posição ativa e se revela em seu estado. A ação e a paixão são as expressões dinâmicas dessa fé. A lógica aristotélica revela a coerência inabalável do argumento de Tiago, enquanto sua ética sublinha a importância das virtudes morais como manifestações da fé. A retórica de Tiago, com seus apelos ao ethos, pathos e logos, demonstra sua
Mais tarde, a sua maestria na arte da persuasão. Metafisicamente, a fé é vista como uma potência que se atualiza em ato através das obras, e a teoria das quatro causas elucida a complexidade da fé operosa em suas dimensões material, formal, eficiente e final. Em suma, Tiago 2, 14 a 26, interpretado através do prisma aristotélico, não é meramente uma exortação moral, mas uma profunda análise da natureza da fé e de sua manifestação na vida humana. A fé sem obras é, de fato, morta, não por falta de um decreto divino, mas por sua própria natureza incompleta e ineficaz, incapaz de alcançar seu telos. A fé verdadeira, como uma semente plantada em solo fértil, necessariamente produzirá frutos, demonstrando sua vitalidade e autenticidade em cada aspecto da existência.